5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. It's one small step for man. It's alive. I'm a beautiful butterfly! This is called gravity. Salve, salve, seus lindos ouvintes desse podcast maravilhoso, seus cientistas em potencial. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Quark Podcast. E no episódio de hoje a gente trocou uma ideia sobre homeopatia, sobre quais são os princípios dela, o que a ciência tem a falar sobre isso, por que ela não funciona e tudo mais. A gente falou aí sobre química, sobre como a química explica, como a química mostra que a homeopatia não funciona. E também trocou uma ideia sobre o problema relacionado a usar esses medicamentos e tal. E é um assunto importante sim para conscientizar a galera, porque é muito corriqueiro, tá no nosso dia a dia. Não é à toa que tem medicamento contra a Covid, medicamento homeopático, e isso é uma coisa séria. Então, para trazer informação e para você ficar esperto aí nas medicações que estão vendendo, a gente resolveu gravar esse episódio aí. Então dá uma conferida. Se você tá curtindo o podcast, tá curtindo o nosso conteúdo, segue a gente lá no Instagram, Quark Podcast. A gente sempre vai anunciar nossos episódios por lá, sempre vai ter caixinha de pergunta, pedindo sugestão de tema, a gente vai estar sempre trocando uma ideia por lá. Então segue a gente e bora conferir o episódio. Valeu! Então assim, a medicina no século XVII, início do século XVIII era uma bagunça. A real é essa. Então, o que os caras faziam? Tipo, eles tinham tratamentos que eram muito ineficazes. Eles usavam muito de sangrias e tipo, uma mistureba de coisa, assim, de remédio, supostos remédios que tinham muita coisa. Então, os caras forneciam mercúrio para tratar tal doença, e uma mistura, assim, que, tipo, tinha mais de 60 compostos. E tipo, tinha ópio, por exemplo, e carne de cobra, e um monte de coisa. Caralho, tipo asa de morcego. Tipo, exatamente isso. E daí, assim, nesse contexto, cara, no início do século XVIII surgiu um cara chamado Samuel Hahnemann, eu acho que é assim que se pronuncia, e esse cara tinha uma proposta diferente. Não, tipo, você chegou assim, galera, vocês estão fazendo merda, e eu quero propor um tratamento alternativo. E nesse contexto, esse cara criou a homeopatia. E assim, o que era esse tratamento? Basicamente, ele tem dois princípios. O primeiro princípio da homeopatia é que o semelhante cura semelhante. Então assim, para eu fazer um medicamento homeopático, eu tenho que pegar uma planta, uma fruta, uma substância que cause numa pessoa saudável sintomas semelhantes a uma doença. Como assim? Por exemplo, imagina que... Vamos pensar na cebola. A cebola, ela deixa... A gente tipo, fica com o olho irritado, a gente chora quando corta ela. E agora imagina que existe uma doença igual, com sintomas parecidos. Você ficar com o olho irritado e chorando. O princípio da homeopatia, da semelhança, é você pegar, então, fazer um extrato da cebola e aplicar, dar para a pessoa tomar. Isso é o medicamento. E, de acordo com esse princípio, como a cebola causa uma parada semelhante, entre aspas, ela vai curar essa doença, por esse princípio. E o segundo princípio é a lei dos infinitesimais, que é assim, você vai pegar... essa substância, né, tipo esse extrato da cebola, por exemplo, ele é chamado de princípio ativo. Aí qual que é a ideia da homeopatia? Pegar esse princípio ativo, uma gotinha, uma quantidade pequena, ou melhor, como eles falam, uma parte, e diluir para 99 partes, né? Aí você tem uma determinada concentração. Esse é aquele 1CH, né? Quando você... Exatamente. E daí, cada medicamento vai ter CHs diferentes. O que é CH? O CH é a concentração... o fator de diluição dessas soluções. Então, por exemplo, você tem o CH meio, que seria... você pega uma parte do princípio ativo e dilui para 99 partes. O CH1 seria fazer uma diluição mais uma vez. Então, você pega o diluído a 99 partes e dilui mais uma vez.
A 99 Então, essa é- partes. Exatamente. Então, assim, se você arredondar, você já diluiu para 200 partes, certo? E assim, segundo eles, esse é o princípio que faz o medicamento funcionar. Então, o pouco que eu conheço da homeopatia tem esse esquema de que pra galera da homeopatia, pra homeopata, pra gente que estuda essa área, a parada é meio inversa, né? Quanto mais diluído, mais potente o medicamento, entre aspas, né? A ideia é que você, assim, quando você dilui, e na verdade os caras falam que eles dinamizam. Então é assim, você vai pegar aquele negócio, diluir e concentrar, né? Eu já tô até entrando em contradição. Você vai agitar pra, entre aspas, fazer mais efeito. Porque você agita... Não tem aquele esquema da memória da água? Exatamente. Essa que é a pira dos caras. Então, tipo, você... Então, assim, pra resumir, você vai pegar uma coisa que tem um semelhante pra curar outro semelhante. Daí você vai pegar aquilo e diluir pra caralho em água. Só que você não vai só diluir e homogeneizar o negócio. Você vai agitar muito. Então, essa que faz parte realmente do processo do medicamento. E quando você agita, você tá, tipo, meio que você deixa as moléculas de água do medicamento meio que com uma memória. Elas vão ter o princípio guardado nelas. Mesmo sem ter o princípio. Exatamente. Só que aí você já chegou no primeiro ponto do porquê que não funciona. Então, cara, a ideia de semelhante, curar semelhante é bem interessante, na verdade, assim, se parar pra pensar. Só que não existe um respaldo científico forte pra isso, né, tipo, de que realmente funciona. E mesmo que funcionasse, cara, falando de homeopatia, não ia dar certo. Porque você tem um princípio ativo que poderia funcionar, só que tá tão diluído, que não, assim... Não tem vezes... É que o que eu sei é que eu tive contato um pouco com a homeopatia por causa eu fiz estágio por 4 anos num serviço de atendimento a animais selvagens da faculdade, e lá o veterinário que ficou um período lá utilizava a homeopatia para algumas coisas. Eu conversei bastantinho com ele sobre isso, porque eu sempre fui bem cético nesse sentido, e ele tentou me converter algumas vezes, e na verdade a gente nunca brigou, a gente conversava, ele me explicava, eu falava, mas isso não faz sentido. Ele falou, eu também acho que não faz, mas funciona. Eu falei, não sei se funciona e tal. Aí ele me explicou da constante de Avogadro, eu acho. Uhum. Que, se não me engano, era a partir do 30 CH ou 40 CH, né? 30 vezes que foi diluído, 40, não lembro qual a quantidade certinha. Você ultrapassava essa constante, e se você fizesse uma análise química daquele composto, você não detectava mais o princípio ativo lá. Ficava impossível detectar. Então, teoricamente, a partir dessa diluição 30 aí, vamos dizer que eu não tenho certeza se era esse número, mas a partir dessa diluição você não conseguia... Era água o composto, não tinha nada além de água lá mais. Mas era essa água com uma memória. Então ela tinha o poder do princípio ativo mesmo sem ter o princípio ativo. Então, esse negócio da água... E na verdade, assim, eu só... do que eu entendo de parte científica, eu só posso falar da diluição, né? Que, tipo, e por que ela não funciona. Homeopatia funciona, supostamente funciona, só que ela funciona por causa do efeito placebo, né? Então, não é necessariamente que ela cura, o medicamento cura, mas assim um efeito placebo, que é algo que basicamente é como se o nosso próprio corpo estivesse se curando, né? Quando a gente tem tipo uma certa sugestão, imagina que eu falo aqui, toma essa água que você vai melhorar dessa gripe, e vários estudos mostram que a pessoa melhora com essas sugestões. Então isso é uma coisa muito mais psicológica, né? Questão cerebral, que teu cérebro vai liberar neurotransmissores para que você se sinta melhor, mas não quer dizer que aquilo que você tomou está agindo diretamente. Eu acho que sim, para uma visão médica talvez faça sentido, porque
O objetivo de um tratamento é o paciente melhorar. É curar. É o Independente paciente... de como, né? Isso, se ele se curou por placebo, mas ele melhorou, eu acho que tá sendo... É uma coisa válida ainda. Mas eu acho... Porque, assim, uma coisa que eu escutei da homeopatia desse colega aí, que eu achava uma das coisas que mais me parecia fantasioso, é que a diluição tem relação com o tipo do problema, no sentido de, assim, quanto menos diluído esse princípio ativo, que ele chamava de outra coisa, esse princípio era extrato alguma coisa. Quanto menos diluído, acho que é tinta-mãe, no princípio ativo que ele chamava era tinta-mãe. Quanto menos diluído, ele funcionava melhor para problemas físicos. E quanto mais diluído, ele funcionava melhor para problemas psicológicos. O que para mim sempre foi muito estranho, porque não faz sentido. Na minha cabeça não entra. Porque eu acabei ficando, vocês estavam falando e eu acabei ficando com essa dúvida. Por que você dilui, por que você acaba diluindo tanto, se você acaba precisando, entre aspas, daquele princípio, daquele... Que nem o Felipe deu o exemplo da cebola, se você precisa tanto daquele princípio, que é ele que vai ser utilizado para cura, por que você tem que diluir tanto? Ou como que você chega nesse parâmetro de você vai diluir mais ou diluir menos? Eu acho que nem sempre o princípio ativo é o que vai curar, porque é o lance dos semelhantes. Então eu vi lá ser usado lá onde eu fazia estágio, tinha remédios homeopáticos que eram feitos com o vírus da gripe, por exemplo. Então não é que o vírus da gripe vai curar a gripe, mas a ideia do semelhante cura semelhante. Então você precisa diluir, porque você não quer o efeito nocivo dele, talvez. Só que a ideia da homeopatia é que quanto mais você dilui, mais potente fica. Essa é a controvérsia da história. Então, e além de ficar mais potente, você muda esse espectro, você passa do físico para o psicológico. Então, para tratar um problema tipo uma ansiedade, é algo muito mais diluído do que um corte na tua mão. Entende? Uma criança que chora muito tem que ter algo bem mais diluído do que uma criança que ralou o joelho, porque quanto mais diluído, mais pro espectro psicológico vai agir esse... Eu não sei se eu posso chamar isso de medicamento, mas esse composto. Mas assim, que nem... Isso você está dando exemplo para funcionamento na pessoa, né? Porque a pessoa está sabendo que ela está tomando um remédio e isso, o efeito placebo, pode acabar funcionando. Mas você falou que o cara fazia o tratamento em animais. E como é que o animal vai saber que ele está tomando um remédio, que qualquer interação... Entende? Tipo, não faz muito sentido o efeito placebo funcionar. Pois é. As explicações mais plausíveis que eu vi pra isso é como se, na verdade, é mais como se fosse um efeito placebo do cientista que tá observando o animal do que do próprio animal. Porque realmente o animal não tem a mesma consciência que a gente. Então você não consegue sugerir nada pra ele. Mas a questão é que assim, imagina que você ministrou para 5 cachorros, você ministrou um medicamento homeopático. 3 deles apresentaram melhora, né? Então, assim, e que pode estar correlacionado ou não com a questão da medicação. Então, a explicação mais plausível que se tem para isso é que na verdade, você está considerando os casos em que houve melhora do animal quando ele tomou essa medicação. Talvez se tivesse animais que não tomassem, de 5 animais que não tomassem, talvez 3 também melhorassem, entende? Exatamente. Ou você dá, um placebo de fato, uma cápsula de açúcar, sei lá, ou só água mesmo. Quem sabe o efeito seria o mesmo. Porque tem uma coisa assim que é aí que começa a entrar o charlatanismo da homeopatia, porque você vê uns relatos, não, você toma esse medicamento homeopático aqui, e em 7 dias você está curado da gripe. Agora sim, fica 7 dias sem tomar nada e vê se você não vai estar curado também. Aproximadamente 7 dias. Então, você chega no mesmo resultado. É aí que a gente começa a ter uns problemas. Eu cheguei a ver que existe também... A minha principal fonte de conhecimento de homeopatia é esse veterinário. A gente já conversou muita coisa. Existe também a homeopatia... vegetal, assim, botânica, que você
você trata doenças em plantas, você melhora o crescimento da planta com homeopatia. E assim, a planta está muito mais longe do que o animal de ter algum tipo de consciência ou personalidade, né? E também a homeopatia que funciona para um não faz sentido funcionar para o outro, porque são fisiologias extremamente diferentes. Ainda que você usar para um remédio para humano numa ave ou num cachorro, cachorro é um mamífero, a ave ainda é um animal meio próximo na fisiologia. Sim. Mas uma planta, meu Deus, é uma coisa extremamente diferente. Então, esse placebo do aplicador, do homeopata, eu acho que funciona. Ele vê o resultado porque ele acredita no que vai trazer o resultado. Então, só pra situar a galera, assim, que pode estar perdida com relação ao que é diluição e tal, imagina que você vai fazer aquele Nescauzão, certo? Daí você pegou... Pera aí, Nescau ou Todd? Nescau, né, velho? Pelo amor de Deus. Ah, não, então beleza, vou dar a partida aqui e a gente continua. Daí você pega, tipo, 5 colheres e você coloca só uma coisinha de leite. Cara, você vai misturar aquilo, primeiro que não vai dissolver tudo, e segundo que vai ficar muito marrom, muito escuro, assim, vai ficar fortaço. Beleza, você ficou forte demais. Então, o que você quer fazer? Você quer diminuir... o doce do Nescau. O doce, exatamente. Tem muito chocolate. Então, eu vou botar mais leite. Cara, esse processo de colocar leite naquela solução lá que você fez, que o Nescau é uma solução de Nescau com leite. E você está diluindo, né? Você está diminuindo, em termos químicos, diminuindo a concentração de Nescau do negócio. Quanto mais leite você colocar, mais fraco vai ficar e menos sabor vai ter, porque você está... Imagina assim, você tem 5 ml de Nescau. É pouquinha coisa. Se você tomar aquilo, cara, vai estar fortíssimo. Agora você tem 100 ml. Suponha que você vai pegar esses 100 ml e tomar o gole... A mesma quantia, só um golinho assim, vai estar bem menos concentrado, porque a quantidade de moléculas de Nescau ali, vamos falar assim, é menor. Só que, o que acontece com a homeopatia? Os caras falam que se você pega o princípio ativo e dilui mais, e dilui mais e mais, então imagina que o teu princípio ativo é Nescau. Você vai pegar Nescau e vai diluir, coloca leite. Cara, tipo, até ficar um volume gigante. Quanto mais leite você coloca... O quê? Não entendi. Até o Nescau ficar branquinho. Até o Nescau ficar branquinho. Quanto mais fraco, entre aspas, tá o Nescau, mais forte é o medicamento. Mais gosto de Nescau tem. Exatamente. Então, assim, eu dei o exemplo da cebola. Esse remédio homeopático de cebola, para ele fazer efeito, ele teria que ser, segundo a homeopatia, muito diluído. Assim, demais. Então você teria que colocar, tipo, água pra caralho, ou qualquer outra coisa assim, para fazer efeitos pelos princípios dele. Só que assim, aí que a gente começa... O Luiz falou do CH30 lá. Por que é o CH30, né? Tem a ver com o número do Avogadro. O que acontece? O número do Avogadro é 1... Não, 1 não. É 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, átomos e tal. Então assim, se você tem uma solução que está diluída para esse fator, isso quer dizer, numa linguagem mais simples, é que se passar de 30, a chance de você ter uma molécula no teu remédio é muito menor, de tão diluído que está. Então, assim, tem as contas, tem essa escala dos caras, né, para homeopatia. Então, o 30 seria o quê? Seria CH30, seria equivalente a 10 a menos 60 a concentração. Então, imagina que você vai escrever um número. Ao invés de ser 10 a menos 60, você escreve 0,0000000, 60 zeros depois, né? É esse número aí que é a concentração do remédio. Então, tem chance de você ter uma molécula lá que vai fazer efeito para curar a doença? É muito baixa. Tipo assim, muito baixa mesmo. Por isso que a gente não pode dizer que funciona.
Porque se funciona, não é pela molécula, pelo extrato, pelo princípio ativo que você colocou, é por causa de outro motivo. Porque se fosse, não precisava diluir tanto. Exatamente, é contraditório. Quanto mais diluído, menos efeito vai ter. Na verdade, assim, tudo que a gente fala em química, quando se trata de reações químicas, tudo tem a ver com concentração. Quanto mais concentrado, mais forte, mais rápida é a reação, mais produto vai se formar e tal. Não é à toa que a gente, tipo, um medicamento mais forte lá, tipo, eu tomo tal remédio 100mg. Porra, é forte. E 50mg é mais fraco. Uhum. Diretamente proporcional. Sabe o que assim, pra mim é muito... O que eu entendo que, assim, desbanca pra mim a homeopatia é o esgoto, velho. Porque, assim, é sério. Não, gente, porque, acho que já sei. A água que nós tomamos da torneira, a água tratada, o que é o tratamento do esgoto pra voltar pro rio e água? A água que a gente toma é um esgoto que foi diluído muito. Sabe, tipo, o esgoto em algum momento... Sim. Em algum momento, o esgoto foi tratado, diluído, voltou para um corpo d'água e alguém captou essa água, tratou, diluiu mais um pouco ela e chegou na tua torneira. Então, por que essa água não tem uma memória desse esgoto, não tem um efeito... que certo afetaria nosso psicológico, porque foi diluído muitas e muitas vezes. Então, tipo, será que a nossa água é uma homeopatia de bosta que a gente tá tomando, sabe? Porque é um esgoto diluído muitas e muitas vezes. Nessa situação, a água não tem memória, não tá potencializado, será o efeito do esgoto na água? Sabe, tipo, por que para um remédio a diluição funciona de uma maneira e as outras diluições que existem não são nesse sentido, sabe? O filtro de barro ia intensificar, então, esse princípio ativo do cocô. Ia ser um filtro de barro mesmo. Cara, mas esse negócio de memória da água é sério. Assim, é muito sério. Por quê? Porque esse conceito foi publicado na Nature. Pra quem não sabe, a Nature é uma das revistas científicas de maior renome do mundo, cara. Então, teve um cara que ele pegou, fez uns medicamentos homeopáticos e ele fez essas diluições absurdas, assim, super enormes, e ele explicou com base nisso, que é uma espécie de memória da água. Na verdade, ele falou que, basicamente, o que acontece? Segundo o princípio do cara, não que seja verdade. Ele falou que, assim, de tanto você agitar, você faz diluição e agita vigorosamente aquela mistura lá e tal, as moléculas do princípio ativo ficam presas entre moléculas de água, como se formasse uma espécie de cristal. E meio que essa molécula que ficou presa deixa uma, entre aspas, memória energética, sabe? O cara falava, tipo, o termo hiperpróton ou buraco branco. Né? Não existe matéria ali, mas é uma energia que seria o princípio de cura para curar do medicamento. Beleza. Então é isso que ele chamou de memória da água. Então, mas é muito diluído, não funciona. Não funciona, mas se você agitar do jeito certo lá, a água vai ter a memória e é essa memória da água que vai te curar. E esse artigo foi publicado, cara, foi aceito pela Nature. Só que os caras ficaram com o pé atrás. Porque é esquisito, né? Só fazendo um disclaimer sobre essa parte de memória da água e desse estudo da Nature, é importante a gente ressaltar o que aconteceu de verdade. A gente acabou se perdendo, deixando de lado esse assunto, mas é importante explicar que esse estudo realmente foi publicado na Nature, mas foi contestado pela própria Nature e depois se provou que essa teoria, essa questão de memória da água, não é real. Então, depois de publicar esses experimentos, a editoria da revista Nature contestou esses dados e quis observar a execução desses experimentos. Então, eles entraram em contato com o pesquisador que publicou esses resultados e foram observar questões como o experimento na prática e anotações de laboratório, e eles acabaram percebendo que
os experimentos só funcionavam quando o pesquisador sabia que a solução era diluída. Quando ele não sabia qual solução era diluída, os resultados não batiam. E, além disso, várias dos registros de laboratório constam que experimentos que deram errado foram descartados e eles só priorizaram os experimentos que deram certo. Então isso mostra que esses resultados eram totalmente enviesados e não reprodutíveis, e por isso a própria revista publicou um texto explicando essa questão, desmentindo essa teoria da memória da água, e hoje em dia essa ideia não é mais aceita. Asas batendo! Marcha de decolagem! Turbinas e já! Nossa, passou um foguete. Pois é, uma coisa que... se ele está sendo divulgado e está sendo falado sobre isso como uma coisa que pode ter um resultado benéfico, isso está sendo comercializado, né? E eu me pergunto qual que é o ponto de vista dos farmacêuticos sobre isso, o que eles acham sobre a comercialização desse tipo de medicamento, entendeu? Porque o pessoal da farmácia que estuda medicamentos, né, que faz a produção de medicamentos, eles estudam toda a parte de interação com o organismo, né? E qual seria o ponto de... Se Mas, você é então... ouvinte aqui e faz parte da farmácia, mande um e-mail para quarkpodcast@gmail. O curso de farmácia, pelo menos o da nossa universidade, o curso de farmácia tem uma disciplina de homeopatia. Ah, é mesmo? Tem. Uhum. Na verdade, o Conselho Federal de Medicina também do Brasil, a medicina é reconhecida. Pois é, porque a tem homeopatia conselho, é reconhecida como... tem conselho de homeopatia. Pois é. É porque assim, a homeopatia foi tipo, o cara escreveu um livro e todo mundo tá usando, entende? Então não sei se tem um conselho de homeopatia, mas ele é um tratamento que é aceito pelo Conselho de Medicina. Tipo, não é ilegal você tratar algo com homeopatia. Eu não sei, eu acho que tem muito a ver com a questão do assim, se a pessoa melhora, seja por placebo ou não, é válido. Mas eu entendo a homeopatia como uma terapia alternativa em que você não para nenhum outro tipo de tratamento para ficar tomando água. Uhum. Eu acho que você pode ser válido, eu entendo como válido, eu vi ser tratado vários animais com homeopatia, mas a homeopatia era um auxiliador do negócio. Às vezes, sei lá, eu acho que os animais estão muito estressados pela quantidade de injeção e medicamento que estão sendo dados, vamos dar uma homeopatia para acalmar. Ou, esse animal tá com uma ferida, vamos pôr homeopatia, mas vamos pôr a pomada, vamos pôr o talco, vamos fazer o curativo, entende? Então, eu acho que é uma coisa complementar. Falando na área de... Não que eu tenha alguma autoridade para falar sobre a área de saúde, mas eu consigo entender o porquê que pode ser válido, sabe? Por que não é uma coisa que é crucificada tanto no meio da saúde. Talvez seja meio sacanagem ser uma coisa comercializada, ter todo o mercado envolvido numa parada que é água, de certa forma. Mas o tratamento usando a homeopatia, eu entendo que assim, se você não está enganando a pessoa, se existe o tratamento e ele é um tratamento auxiliar, assim como a acupuntura, que também tem toda uma ciência envolvida, mas também assim como um chá pode ajudar a resolver, uma benzedeira, ou uma imposição de mãos, ou uso de ozônio. São tratamentos, cara, acho que quando se trata de saúde, que se não vai te prejudicar, é válido. Então, acho que por isso que é aceito, é utilizado. E eu entendo que também acho que se eu tivesse uma doença, eu estou tratando e tenho a oportunidade de experimentar sem parar outro tratamento, por que não, né? Eu tomei homeopatia lá no meu estado, tipo, algumas vezes na minha vida. Quando eu era criança, minha mãe já me deu homeopatia, já... Assim, não morri, não sei se melhorei, então, mas tem toda essa parte do charlatanismo e da enganação que eu acho meio complicada. Porque... eu ia em bezedeira quando eu era criança, era engraçado. Foi tirar o quebrante?
Ah, eu sei lá. Eu sei que eu ia. Daí a mulher ficava lá com um galinho de arruda, me benzendo, não sei o que, falando dos negócios. Benzeno tinha é de garrafada química pra com tomar. o Felipe, isso aí. Hã? Benzeno é com o Felipe. Meu Deus, o cara tá on fire hoje, mano. Mas, ó, então, já que a gente tá falando disso, cara, eu concordo com vocês, é que, na verdade, assim, eu acredito na liberdade individual de cada um. Então, se você quer tomar e se você melhorou, eu acredito em você, até porque, cientificamente falando, é um efeito placebo, e efeito placebo não é mentira, ele funciona, ele faz você se sentir melhor. Só que eu esbarro só num porém, cara, que é o seguinte, não é simplesmente um tratamento, é uma coisa que é vendida, é comercializada. Sim. E assim, você tá, eu tô aqui no Google Shopping, eu coloquei assim, remédio homeopático. Cara, tem coisa que vai de R$20 até R$150. Então, assim, você paga... É aí que eu começo a não gostar dessa galera. Porque tem muita gente que lucra com essa mentira. Então, assim, você vai pagar R$150 num frasquinho pequeno, deve ter uns 25 ml aqui, por água, sabe? Sim. Agora vai ver um galão de 5 litros de água aí, quanto que é? Você pode fazer, e você pode fazer em casa. E tem outra coisa. Isso é muito perigoso, na verdade, porque uma coisa é você dar um medicamento para um resfriado, outra coisa é você dar um medicamento homeopático para Covid-19. Sim. Eu encontrei isso, cara. Tinha no Instagram uma dessas influencers aí, eu perdi esse vídeo, infelizmente, mas eu juro pra vocês, cara, ela tava falando que ela tomou um medicamento homeopático pra Covid. E qual que era o princípio ativo? Era saliva, catarro de pessoas infectadas. Então, porque semelhante nojo, cura né? semelhante. Entendeu? Então os caras pegaram catarro de gente com Covid, diluíram milhares de vezes em água, e aí estão vendendo como remédio, cara. Eu tava esperando aí, assim, um melzinho com um alho, sei lá. Porra, casca de árvore, qualquer coisa. Até mesmo, ó, se você não diluir a casca... Cloroquina, cara, se você não diluir casca de árvore, ela vai fazer efeito. Agora, se você diluir, foda-se, você tá pagando por água. E aí que tá o perigo, cara. Imagina você desesperado, você tá doente, tua mãe tá doente e tá pronto pra ser entubado. Você vai lá, se é que isso é possível, né? Você tira ela do hospital. Não, mãe, eu achei esse medicamento, sei que você tá sem ar, mas o cara me falou que é certeza que vai funcionar. Aí você trata tua mãe com catarro. Aguinha com catarro, exatamente. Pior, nem tem catarro. Não tem. Não Pior, tem, nem cara. Tem catarro. Tipo Seria assim, bom se tivesse. Antes fosse, se tivesse, ia funcionar com uma vacina. Mas nem isso, cara. Não ia funcionar não tem... com a vacina, não escutem o Felipe, gente. Isso é um desserviço. Vacina no tá próximo episódio. No próximo episódio. Você quer saber por que não funciona com uma vacina? Confere o próximo episódio aí. Tem que chamar de... Mas é que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, que se quer ter um efeito, era melhor tomar o catarro direto do que diluir ele em água. Mas o ponto é o seguinte, cara. Essa pessoa não tô falando que alguém fez isso, mas essa pessoa supostamente poderia ter gasto dinheiro, dado medicamento pra mãe dela e a mãe dela ter morrido. Aí que a gente, tipo, aí que é foda a gente pegar e só dizer, não, beleza, tipo, a gente ter essa total liberdade. Porque o homeopata não vai sentar com você e falar, então, eu posso, talvez vá funcionar em você, mas não sei, procura um outro médico, porque ele perde um cliente, literalmente. Então, tipo, você vai consultar o homeopata, ele vai falar, eu consigo te curar com as minhas águas. E você vai pagar ele pra ele te curar, entende? É difícil você achar um profissional, talvez um homeopata. Assim, eu sei que existem médicos que usam técnicas de homeopatia, que é uma outra... Eu vejo diferente porque é um cara que tá tratando um paciente e recorre a um recurso que ele tem disponível para tratar o paciente. Agora, um homeopata que ganha seu dinheiro através da homeopatia, não é um cara que vê a homeopatia como um tratamento auxiliar ou como um tratamento alternativo.
Pra ele a É o único homeopatia... tratamento que existe. E quanto mais ele conseguir pôr de homeopatia pra pessoa, mais ele vai receber. Então acho que aí entra um problema, uma coisa um pouco mais ética. Não tô dizendo que todos os homeopatas também são isso ou fazem isso, mas dá a brecha, entende? Porque homeopatia, esse que é o problema. É uma coisa, de certa forma, obscura, sabe? Você não... ninguém, não é qualquer um que pode fazer, porque você tem que bater o frasco de uma maneira durante tanto tempo, tantas batidas para fazer o vértice de não sei o que só assim a água vai criar a memória. Então só os caras podem fazer, e é uma coisa que, tipo, o cara ele é uma autoridade nisso, e é difícil a gente buscar informação disso para contestar. É quase aquela história da teoria da conspiração, assim, é uma coisa que você não consegue desmentir e não consegue provar ao mesmo tempo. Então, é algo meio abstrato. Então, eu acho um pouco complicado você lidar com isso, uma coisa tão abstrata como uma coisa verdadeira e concreta. O complicado da questão da homeopatia é o seguinte, cara. Imagina você, uma pessoa que tem uma fé muito grande. Essa pessoa com a fé muito grande, ela vai rezar. Ela vai pedir uma bênção para um padre, para um pastor, independente da fé dela. E assim, ela vai ter fé de que aquela reza, aquela bênção, aquele rito vai curar ela. Só que ela ainda vai no médico. Ela ainda vai tomar um medicamento. E é aí que está a diferença. Uma pessoa homeopata, que acredita na homeopatia, ela vai buscar só a homeopatia. Ela pode até buscar a fé. Só que ela está buscando também uma coisa que não é efetiva. E que também, o pior de tudo, não é nem barata. Com certeza deve ter muito médico charlatão aí que cobra muito caro para esses tratamentos. Só que a diferença é que a pessoa que tinha fé, mas foi num médico responsável, que passou um medicamento, um tratamento adequado, se curou. A pessoa que está na fé da homeopatia pode estar correndo risco de vida. Então, assim, a homeopatia é um mal... Cara, eu não posso dizer, nossa, assim, ela é desprezível e tem que acabar e tal. Mas as pessoas não podem buscar tratamento de câncer, tratamento homeopático para câncer. Entende? É esse que é o ponto-chave aqui. Eu acho que assim, se talvez te confortar, experimentar um tratamento homeopático para câncer... É outra história. Mas não deixe de fazer o tratamento clínico, o tratamento químico verdadeiro para o câncer. Exatamente. Então, assim, acho que quando você larga as outras coisas para seguir algo que é tão controverso e abstrato, é perigoso. E o problema é que eu entendo que a maioria dos homeopatas não dão o braço a torcer. Uhum. Porque é algo controverso ou perigoso. Então, talvez seja melhor você fazer um tratamento homeopático enquanto trata de outra maneira. Então, isso que é complicado. Porque você está lidando com saúde. Lidar com saúde é complicado e é delicado também a gente falar qualquer coisa aqui. Você está lidando com vidas, né? Isso que é... Então, assim, é um instinto que a gente busca sobreviver, independente Sim. de como. Só que você tem que... é por isso que eu falo que a honestidade é essencial aqui, cara. Sim. Tanto que, eu acho até perigoso, às vezes, a pessoa... no Brasil tem essa regulamentação, ela é reconhecida como medicina. Então, a pessoa pode acreditar que é melhor, né? Porque, imagina, você fez toda a quantidade, um monte de tratamentos lá e não deu certo. Então, só me resta a homeopatia. Só que, às vezes, a homeopatia, você só tá perdendo tempo com ela, só perdendo e gastando dinheiro. Então, claro que é aí que tá um público sensível a esse tema, porque pessoas, principalmente, eu acho que o câncer é um exemplo forte para isso, porque são pessoas que é uma doença que a gente ainda não entende, que tem muitas variantes, né? A gente tem tratamentos que não são tão eficazes assim. E, cara, imagina, você já tentou de tudo. Claro que você vai tomar remédio homeopático. Só que botar todas as suas esperanças nesse tratamento é foda.
Eu tava lendo. Tava lendo um livro, Um Mundo Assombrado pelos Demônios, eu ainda não terminei. Eu tava no começo ali, só que, cara, eu vou lendo ele e vou ficando puto. É do Carl Sagan. Que ele fala justamente disso, tá ligado? É que no começo ali ele fala sobre isso daí lá nos Estados Unidos, né? É uma coisa escancarada. Tipo, tem propaganda pra você desse tipo de homeopatia. Não só disso, mas vamos mudar a tua vida aí, vamos fazer o teu mapa astral, essas coisas. E aí, tipo, é muito valorizado também até por pessoas que são da alta classe, alta sociedade. Tem presidente, gente famosa, influenciadores que acabam consumindo muito isso daí. Até ele fala que a maioria do público desse pessoal é justamente isso. E uma outra coisa que eu queria levantar é que eles acabam cobrando um preço exorbitante, né? E os caras vivem disso, né? Então, eles acabam lucrando bastante. E por que eles vão parar de comercializar isso daí se tá dando certo pra eles e tem gente que acredita? Não tô dizendo que tô entrando mais no charlatanismo mesmo, né? Mas e aí é foda porque assim a gente chega numa situação que os tratamentos alternativos acabam sendo mais caros que alguns outros tratamentos. Eu não sei que funcionam. Geralmente o tratamento alternativo é mais caro, né, cara? Eu não sei quanto que custa pra fazer uma acupuntura. Só o nome me diz que é caro. Mas assim, isso que é foda, porque tratamento alternativo, além de ser caro, ele lida com pessoas sensíveis, porque ela é você não vai buscar um tratamento alternativo para ter uma encravada. Você vai procurar um tratamento alternativo para algo bem é o público sério. mais vulnerável, né, cara? Quem tá, tipo, desesperado, assim. Então, às vezes essa pessoa tá disposta a gastar uma boa grana mesmo para isso. E eu também tô longe de dizer aqui que tratamento alternativo não funciona. A gente já deixou claro que homeopatia pode funcionar, seja por placebo ou não, pode fazer um efeito. Pode trazer alguma coisa. Se for placebo, ainda assim, você melhorou, beleza. Mas tem toda essa situação dela ser cara e a pessoa tá disposta por causa da situação que a pessoa se encontra. Então isso é bem delicado, é bem complicado. Eu acho que para isso que a gente, tipo, a gente, não o Quark Podcast, mas a galera da divulgação científica pode acabar sendo útil. Porque, assim, não é só uma questão de a gente vir aqui e falar da homeopatia. Nenhum médico homeopata me magoou, cara. Eu juro, ninguém me ofendeu, assim, eu não tenho raiva. Só que eu sei que é baseado em conceitos infundados, né? Primeira coisa de tudo aqui. O principal livro da homeopatia ainda é o mesmo do Hahnemann lá, cara. Tipo, do século XVIII. Em contrapartida, a ciência se atualiza todo ano. Todo ano a gente tá atualizando conceitos e mudando e se aprimorando. Veja como a medicina mudou de lá pra cá. Sim. Então essa é a primeira coisa. Segundo, são conceitos assim antagônicos, né? Tipo, você dilui o remédio pra ele funcionar mais. Então, imagina que a gente pega uma planta lá, sei lá, a gente pega uma laranja. Vamos fazer o extrato de uma laranja porque ela cura Covid-19. Só que assim, primeiro que os medicamentos, você nem sabe o que você está extraindo, né? Então, por exemplo, um medicamento que funciona, o paracetamol, analgésico e tal. Cara, a gente sabe que é a molécula do paracetamol que funciona, que vai atuar inibindo certas rotas, certas reações químicas que inibe a dor. Beleza. Agora, com o remédio homeopático, você não sabe nem quais moléculas tem. E eu garanto que uma laranja tem muita coisa mesmo. Você não sabe quanto tem de cada e você ainda vai lá e dilui. E você não sabe aonde está atuando também. Se tá resolvendo. Esse remédio resolve. Ele resolve porque ele atua onde? Onde que ele mexe? O que ele faz? O que ele inibe? O que ele produz? O que ele induz o corpo a fazer? Não tem, porque é uma coisa espiritual quase, velho. É questão de energia e energia da água e memória energética. Tanto que o princípio dos caras é assim, tipo, a doença... nós temos uma energia vital. E a doença seria uma perturbação nessa energia e o medicamento vai lá e retoma a energia como ela é. Cara,
aonde que a gente tem prova de que existe uma energia vital? Sim, a gente tem energia cinética, energia química, mas não energia vital. Pelo menos a gente não tem prova nenhuma disso. Então, um medicamento homeopático... Imagina que você tá com um frio desgraçado na mão. Um frio desgraçado. Você precisa de luvas, né? Então, você tem a opção. E assim, ao invés de você ter as tuas gavetas organizadinhas... Você, ao invés de organizar bem tuas gavetas, né? Tipo, com a luva certinho... Tá tudo misturado. Né, tudo jogado numa sala. E essa sala é enorme, enorme, enorme. Imagina uma sala gigante. E você tá com frio. E você precisa procurar a sua luva. Então você vai ter que navegar pela sala assim pra procurar a luva e é capaz que você nem ache. Esse que é o princípio do medicamento homeopático. O princípio ativo seria a luva, né? E o medicamento seria a sala gigante. Então a chance de você tomar um medicamento e ele... A molécula que supostamente faz um efeito, a chance de você nem ter um contato com essa molécula é muito grande. Por causa dessa diluição. E ainda se tiver, você vai ter um contato com uma quantidade muito pequena dessa molécula. Exatamente. Então... Você vai achar 2 dedinhos da luva. E lá no começo eu tinha falado, né, do ICH. Segundo a homeopatia, o CH meio, que seria o menos diluído, ou seja, o mais concentrado, o que mais vai ter moléculas que te fazem bem, entre aspas, segundo a homeopatia, é o mais fraco. Para eles, quanto mais água, não faz sentido. Quanto mais diluído, mais forte é o medicamento. Vocês estão falando aí dessas paradas de energia vital. Isso daí leva a uma consequência que são os tratamentos quânticos. Sal quântico, esses olhos. Eu não quero entrar profundamente nisso daí, porque a gente vai fazer um episódio propriamente para isso, né? Mas aqui eu mandei um printzinho para vocês aqui. Eu estava analisando um documento do Conselho Nacional de Homeopatia, né? E ele tem esse trecho aqui que ele cita Max Planck. Max Planck, para quem não sabe, é o responsável pelo início da mecânica quântica, né? E pelo estudo ali da quantização das energias, né? Basicamente isso daí, quando a gente for tratar um pouco melhor sobre a física quântica e sobre os tratamentos quânticos falsos aí que existem, a gente vai tratar um pouco melhor e especificar para vocês o que seria isso aí mais a fundo. Mas esse trecho que eu separei aqui, que eu peguei lá no Conselho Nacional da Homeopatia, ele está aqui no tópico sobre homeopatia no século XXI, e ele diz que Max Planck, em 1900, no início da física quântica, em seus estudos sobre radiações, trouxe algumas descobertas que sugerem a existência de outras leis operando no universo de forma mais profunda do que a que conhecemos. Isso está certo. E agora, a próxima parte, ele fala: os conceitos da nova física apresentam confirmações da noção de que os sistemas vivos e não vivos têm capacidades inerentes, autorreguladoras, auto-organizadoras e autocuradoras para manter a homeostase e desenvolver níveis cada vez mais elevados da ordem de estabilidade. Eu nunca vi isso, cara. Então, o que eu reconheci é esse termo homeostase, é que os seres vivos, em geral, têm mecanismos homeostáticos, que é a nossa resiliência, a nossa capacidade de se manter estável, mesmo com alguma alteração, sabe? Tipo, cara, são mecanismos desculpa, regulatórios. É que ficou muito Tumblr isso, cara. Mas foi a ideia, a nossa resiliência. Em busca da minha homeostase. É bem isso aí. É tipo, esfriou lá fora, mas o meu corpo não esfriou, porque eu tenho um mecanismo homeostático que regula a minha temperatura. Então, questão de pressão, a gente tem diversos mecanismos homeostáticos. Então, ele quis dizer que organismos vivos e não vivos têm propriedades autorreguladoras, auto-organizadoras, autocuradoras para manter a homeostase, para manter a nossa resiliência e desenvolver níveis cada vez mais elevados de ordem e estabilidade. Só que assim,
parece aquele lance até da Terra plana que a gente comentou, que são palavras complicadas, conceitos de diversas áreas, que faz o negócio parecer bem científico. Sim. E nada impede alguém que é coach quântico chegar aqui e me mostrar esse documento. Mas tá aqui no Conselho Nacional, que é todo respeitado. Então... Porque assim, a homeostase é uma coisa que não é nenhuma surpresa. Tipo, os seres vivos têm mecanismos homeostáticos, mas não tem nada a ver com energia da água, com energia propriamente dita. São mecanismos químicos e físicos que atuam no corpo para manter uma certa estabilidade. Mas eles não são, tipo, mecanismos, capacidades inerentes autocuradoras. Cara, tipo, a gente cicatriza um machucado, isso é uma autocura, sabe? Então, não tem... Só que daí você junta essas ideias com física quântica e Max Planck, não sei o que, e você fala, cara, deve ser uma parada... tipo, ele citou Planck ali pra nada, tá ligado? Tipo, não teve nada a ver com... E pode ver, se você pegar o documento inteiro, só tem essa parte que cita e não fala nada. Max Planck falou que sugere a existência de outras leis operando no universo. Tipo, ele usou isso como brecha pra adicionar a lei que você quiser no universo, sabe? Uhum. Tipo, Max Planck falou que pode ter outras leis por aí, então o chakra do Naruto existe, eu posso soltar raio e fazer clone, porque tá em aberto. Ele falou que pode ter, então tem. Pode ser que a minha... Então, tipo, não querendo dar alfinetada em chakra de acupuntura, nada. Foi um exemplo aleatório que veio aqui, mas... o Ki do Dragon Ball, ou alguma coisa assim. Você tá dando... Ele falou, o cara deu essa brecha, então eu vou me aproveitar pra validar a minha ideia, a minha teoria aqui, minha ciência homeopática. E é uma coisa assim, esse textinho me parece, ele lembra de certa forma... Sabe quando você quer dizer uma coisa simples, mas você enche de palavra rebuscada pra elevar o... porque eu li e eu não entendi nada. Exatamente. Então você quer dizer uma coisa simples, né? Tipo, o cara quis falar ali, sei lá, sobre a energia vital da homeopatia. Só que daí ele mascara uma coisa que não tem comprovação com o Max Planck, né? Então eu vou botar Max Planck no negócio, falar que física quântica, que isso me dá uma credibilidade científica... E aí eu posso vender a minha ideia. É igualzinho o coach quântico. Que a gente vai chegar lá num outro episódio. O vampirista quântico hipnólogo das trevas. Nossa, cara, esse cara é muito... Esse cara é sinistro. Meu Deus. Inclusive, queremos você aqui. Nossa. Então, esse texto que nós estamos falando aí, vocês que estão escutando pelo aplicativo... Vocês não vão ver porque a gente não tem um aplicativo. Mas... Se você entrar no nosso Instagram, você entra lá naquela gradezinha de links que tá na bio, e ele vai estar lá disponível para você. A gente vai fazer uma pastinha com todos os documentos separadinho para cada episódio. Show. Acabei de inventar isso aqui, então a gente vai começar a fazer isso. Nós vamos. Agora vai ter, cara. Se você entrar lá e não tiver, que nós mudamos de ideia, mas vai ter. Cara, se não tiver lá, é porque assim, no meio do caminho a gente descobriu que isso não era uma forma correta de alinhar nosso chakra com o nosso Instagram. Na verdade a gente pensou em diluir essa pasta um pouco. Pra ela fazer mais efeito. Isso aí. Não, faz todo sentido. Não, eu tenho só uma dúvida. Não sei se vocês pesquisaram sobre, mas eu fico com a dúvida de, tipo, a pessoa vai lá, consulta e tenta vários tratamentos, e a que ponto chega, qual que é o diagnóstico que o médico, a pessoa que está atendendo o paciente ali tem para indicar um tratamento homeopático, que nem tipo, um medicamento, não outro tratamento, que nem a acupuntura que está sendo bem citado aqui. Você vai no médico, tome esse remédio que o médico sabe que é homeopatia, mas ele tá receitando, entendeu? Aqui, qual que é o ponto, será que ele chega para indicar isso? Talvez ele tenha que acreditar no medicamento, né? Naquela porcentagem de água que vai estar sendo... Eu acho que assim, o médico
o médico vai indicar um tratamento homeopático quando ele gosta do tratamento homeopático. Então, assim, eu acho que não sei se foi essa a pergunta, mas como se chega no medicamento X para aquela pessoa, não sei se é isso, mas já falando o que eu sei sobre isso, rola uma entrevistona, você pergunta, tá, você tá sentindo isso, daí ele vai lá nesse livro antigaço aí, ele vai buscando os sintomas e vai montando um perfil para chegar em qual tinta mãe aí que é a ideal para ser feita a diluição, entende? Não sei se era sobre isso que você falou agora, mas eu acho que assim, eu também entendo esse como o papel do homeopata. Também você vai consultar com o homeopata, ele vai ele vai querer entender os seus sintomas para tratar os seus sintomas, né? Para chegar no remédio que vai resolver isso. E eu acho que para um médico, um veterinário também indicar esse tratamento, ele tem que considerar válido, eu acho. Você tem um problema, o cara fala, então, talvez não seja um problema tão sério, talvez não é um problema tão sério num animal, num paciente talvez debilitado, que não é legal ficar dando medicamento muito forte, vamos tentar fazer uma homeopatia. E tenta, pode ser que funcione, pode ser que não, se não funcionar, muda o tratamento. Eu acho que tipo, um médico convencional que indica homeopatia, eu acho que tem esse caso da simpatia do cara pela ideia, mas também é essa questão de provavelmente ele ouviu de certos casos que funcionou e aí ele indica, né? Então, tipo, imagina, você é um paciente que tá lá, que tá debilitado mesmo. Por exemplo, um remédio homeopático para quimioterapia. Cara, quimioterapia é um tratamento bem pesado, deixa a pessoa muito debilitada com muitos efeitos colaterais. Então você vai indicar vamos supor que existe uma droga lá para amenizar os efeitos. Você vai dar essa droga, vamos supor que a droga é injetável. Então o cara já passa um tempão na agulha, na quimioterapia, deve ter que injetar mais coisa. Cara, às vezes vai de um médico falar assim, eu suponho, né, que o cara, eu vi que deu certo com tal paciente, eu vou te indicar esse tratamento homeopático para que você alivie os teus efeitos colaterais da quimio. E eu acho que isso, inclusive, pode até ser um ponto positivo do negócio. Porque você não está usando a homeopatia para tratar câncer, mas para aliviar efeitos colaterais e que, talvez até pelos princípios do efeito placebo, funcione para a pessoa. Eu acho assim, se não faz mal, é válido, velho. A vida é tua, cara. Não, e se alguém chegar e falar, cara, eu tomei homeopatia e funcionou, quem sou eu para te falar que não vai funcionar? Você tomou, você viu o resultado. Agora, a parte científica da homeopatia é controversa, é obscura, é estranha, é engraçada até, em alguns aspectos. Mas o resultado final, cara, se você que tá ouvindo, tomou, funciona. Eu já tomei homeopatia, eu já passei homeopatia. Não, quando eu tomei eu era muito pequeno, não sei se funcionou ou não, mas eu já cheguei a usar produtos homeopáticos depois. Também não sei se melhorou pela homeopatia ou melhorou sozinho, não era nada sério. E, cara, se funcionou pra você, que bom, se você curte, legal, toma, não é errado. Talvez, mas a questão assim, se a gente se propôs, esse podcast a gente se propôs a conversar sobre ciência, e a parte científica da homeopatia é muito estranha. É muito fantástica, de certa forma. Quase inexistente, na real. Quase. Parece que pegaram a ideia e diluíram ela muitas vezes. Cara. Eu vi essa chegando. E daí se diluiu ela tanto que ela ficou difícil de você achar ela aí no meio. Exatamente. Então... Nossa, é uma forma muito boa de descrever. Mas a gente tem que tipo, esclarecer isso. Ninguém aqui tá falando não tome medicamento homeopático. Só que assim, a gente tem que falar de ciência. Então, a ciência diz... assim, os princípios da química, principalmente, né? Que o princípio básico de diluição, concentração e tal... Eles mostram que a homeopatia é infundada. Mas, cara, aqui... Então, a ciência chega até aqui. Então, a gente comprovou que ela não tem um efeito maior do que um efeito placebo. Agora, você quer tomar... Cara, você tem esse direito. Só que fica aqui o nosso papel de alertar de que ela não é milagrosa. Ela não vai fazer nada muito
muito escabroso, assim, não vai curar doenças muito fortes, pesadas e tal. Por exemplo, outra coisa que é quase homeopatia, mas não tem a diluição, que é os medicamentos florais, né? Esses florais, cara, eles, tipo, o que se tem de estudo é que eles são igual ao efeito placebo. Só que assim, se você toma um floral pra ansiedade e resolve, cara, melhor ainda, sabe? Tipo, toma, você pode fazer o floral em casa. E assim, ainda tem medicamentos fitoterápicos, que são outra história, são medicamentos feitos com extratos de plantas, de ervas, mas que é um produto, a química tá envolvida ali, o composto tá ali, você a gente sabe que tem no fitoterápico. E não é uma coisa super diluída que você não sabe mais se tem ou se não tem alguma coisa ali. Então, são coisas diferentes, o floral, o fitoterápico, a homeopatia. Mas se você toma um desses 3 e te faz bem e te traz resultado, continue tomando um desses 3. Porque o que importa é o resultado final ali, se te fez bem, se te ajuda, se te melhora, vai, sabe? Não é... Pode ser psicológico, pode ser placebo, ou pode ser a memória energética da água. Vai saber se a gente não consegue provar isso mais pra frente. Mas agora é uma coisa estranha. Eu tenho até uma experiência interessante pra compartilhar, que assim, interessante, não que eu tomei medicamento homeopático, mas assim, eu, que parece que sou o que mais tá atacando a homeopatia aqui durante esse episódio, né? Eu, por um tempo da minha vida, eu tomei medicação pra ansiedade, e a medicação fez efeito e tal, não era homeopático, era um medicamento normal. Só que assim, cara, apesar de ter feito efeito, pra tirar esse medicamento foi foda. Foi assim, você fazer o desmame, né? Você vai reduzindo a dose, vai tomando uma dose menor, reduz a dose pela metade, daí vai tomando dia sim, dia não, até um ponto que você não toma mais. Cara, eu sentia efeitos colaterais foda, era dor de cabeça, era oscilação do humor e tal. Agora, se eu pudesse tivesse contato com uma medicação homeopática para ansiedade e resolvesse meu problema, eu não tô dizendo que ela resolve, mas caso resolvesse por um efeito placebo, eu tomaria, cara. Além de economizar dinheiro, eu não ia ter todo esse processo doloroso de você cortar o medicamento da tua vida. Então eu acho que acho que esse tema é muito delicado, né? Porque a gente tá falando de saúde das pessoas. Então, bem-estar é uma coisa, apesar de em termos médicos, bem-estar tem certos critérios, também vai da pessoa, né? Se você toma pessoal, né? É muito pessoal, exatamente. Então, se você toma... Tanto que tem, por exemplo, pessoas que são resistentes à dor. Então, um bem-estar para ela é diferente do teu bem-estar, por exemplo. Mas se a pessoa toma um medicamento e tá bem, cara, ela tudo bem, continua tomando. Só que só fica acho que o apelo, né? Cara, não bota todas as tuas fichas na homeopatia, porque ela vai te deixar na mão, entendeu? E eu acho que é isso. Então, mas eu acho que a mensagem final aí, depois de tudo isso, é se hidratem, né, cara? Cara, eu acho que no fim das contas, a água faz bem, né? Então, bebam água. Hoje não terminou com piadinha, terminou com uma motivação pra você não ter pedra no rim. Aí a homeopatia é um tratamento eficaz contra a pedra no rim. Assim, se você tiver uma pedra no rim, não tome pedra. Tipo, não dilua a pedra em água e não tome, por favor, que não vai funcionar, cara.